Olá, turminha do Mission Kids! Hoje nós temos mais uma super história da Bíblia para vocês. Vocês sabiam que houve um homem que teve tanta fé, mas tanta fé, que ele ficou conhecido como Pai da Fé? Vocês lembram o nome dele e por que ele recebeu esse título de Pai da Fé? Então, eu vou dar um tempinho para ver se vocês se lembram. Enquanto isso, nós vamos relembrar as promessas da semana passada com Elias e depois temos o momento do louvor. Já já eu volto para contar essa história para vocês. Não saiam daí. A aulinha dessa semana é sobre Promessa. Qual é o símbolo que Deus criou para nos lembrar das suas promessas? O arco-íris. Ô filho, o que é que Deus sempre cumpre nas nossas vidas? O que é que Ele cumpre? Sempre. As Promessa. que Ele nos faz, não é isso? É. Vamos ler 7 promessas que Deus fez para nossas vidas. Sim. A primeira é, tem bons planos para você. Sei. A segunda, eu te darei Canso. A terceira, eu nunca vou te Deixar. A quarta, eu sou o bom Estou. A quinta, Deus nos ouve toda vez que lhe pedimos. E perdimos. A sexta, acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Salvo. A sétima, não tenha medo, pois eu estou com você. Sei. Isso que tu tá nas tuas mãos é o quê? A Promessa. que significa o quê? O ar? Arco-íris. Muito bem. Vou contar a história do homem Abraão. Ele era casado com Sara, que não conseguia ter filhos. Mas um dia Deus falou que tudo mudaria. Um grande milagre aconteceria e Sara engravidaria. Como? Por quê? Como é que será? Uma coisa difícil assim não dá pra acreditar. Como? Por quê? Como é que será? Um grande milagre, será que vai dar? Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O tempo foi passando e muitos duvidando, mas na hora certa tudo aconteceu. Nasceu um menino chamado Isaque, o filho da promessa. Você também pode experimentar histórias lindas como essa. Eu também posso acreditar no que Deus falou, Ele cumprirá. Eu também posso confiar na minha vida, quero experimentar. Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Ele não duvidou do que Deus lhe falou. Mesmo sendo tão velhinho, o Senhor deu a ele um filho. Pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, turminha, acho que com esse tempinho e com a ajuda do louvor, já dá para vocês saberem sobre quem nós vamos aprender essa semana. Pois bem, a nossa aula essa semana será sobre a fé de Abraão, que nem sempre se chamou Abraão. Vamos lá para o início dessa história. Há muito tempo atrás, depois de Noé,
depois que Deus fez a promessa maravilhosa com Noé, assim como nós aprendemos semana passada, os homens, depois disso, começaram a viver sua vida ao seu modo. Eles começaram a criar outros deuses para adorar. Deixaram de adorar aquele que é único de adoração, o nosso Deus que criou todas as coisas. Então Deus olhou para a terra e viu Abrão e Sarai. Deus tinha um propósito na vida deles. A partir da vida de Abrão e Sarai, Deus iria construir uma nação que adorasse ao único Deus, que adorasse ao nosso Senhor. Então Deus fez o chamado a Abrão e disse: Abrão, sai de tua terra, sai de tua parentela, do meio dos teus familiares, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, e muitas pessoas serão abençoadas por você. E aqui nós vemos o primeiro passo de fé de Abraão. Pois imagine, ele iria se mudar para outra cidade, para outro lugar que ele não conhecia. Ele não sabia o que ia comer, como ia ser. Mas ele não questionou nada disso a Deus. Ele simplesmente obedeceu, ouviu o chamado do Senhor e pegou toda a sua família, sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, aqueles que trabalhavam para ele, colocou em cima dos camelos e logo partiu pelo deserto. Saiu numa jornada em que Deus apontava o caminho. Durante esse tempo, Abrão e sua família moravam em tendas, porque era mais fácil montar e desmontar para seguir o seu caminho. Mas percebam que até agora na história eu só estou falando de Abrão, Sarai e o seu sobrinho Ló. Está faltando alguém nessa história, não é mesmo? Um filho. Pois é, Abrão e Sarai não tinham filhos, porque Sarai era estéril e não podia ter filhos. Além disso, eles já eram bem velhinhos. Mas o Senhor tinha prometido a Abrão que ia fazer dele uma grande nação. Como isso era possível se ele não tinha filho? Mas Abrão ficou esperando o que Deus iria fazer na sua vida. Ele sempre orava ao Senhor e esperava que Deus falasse com ele. Um dia, quando Abrão estava orando, ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse: Abrão, olhe para as estrelas. Será que você pode contá-las? Pois bem, assim como numerosas são as estrelas, será a tua descendência. Você será pai de grandes nações. Por isso, o seu nome deixará de ser Abrão e passará a ser Abraão. A tua esposa, que é estéril, terá um filho. Ela deixará de ser chamada Sarai e passará a ser chamada Sara. Abraão logo foi contar essa notícia maravilhosa para Sara. Sara, quando ouviu, começou a rir, porque ela ficou imaginando como seria possível ela já idosa, velhinha, ter um filho. Mas o Senhor falou com Sara e disse: por acaso existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Para Deus, nada é impossível. Então, Deus disse que o nome da criança seria Isaque, porque Sara riu. Isaque significa riso, alegria. E foi assim na vida daquele casal. A alegria nasceu. Depois de um tempo da promessa do Senhor, Isaque nasceu, cresceu e era a alegria, o amor de seus pais. Mas um dia, quando Abraão estava conversando com Deus, Deus faz então um pedido a Abraão. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu único filho. Então, Abraão chamou a Isaque, chamou seus servos e eles foram subir para a montanha onde eles faziam os sacrifícios. No meio do caminho, Isaque olhou para o seu pai e perguntou: Pai, aqui está o fogo.
aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Sabe o que Abraão respondeu? Deus proverá, meu filho, Deus nos proverá um cordeiro. Olha quanta fé! E quando chegaram lá em cima da montanha, então Abraão começou a montar o altar. Mas antes que ele fizesse alguma coisa com Isaque, ele ouviu a voz do anjo do Senhor, que disse: Abraão, não faça mal ao rapaz, aqui está o cordeiro, pois agora vimos que você teme a Deus e não negou o seu único filho. Veja quanta fé! Sabe por que Abraão levou Isaque lá para o sacrifício? Ele tinha certeza que Deus ia providenciar um cordeiro, pois ele tinha muita fé em Deus e sabia que Deus iria prover todas as coisas. Pois bem, quando os seus pais ou quando sua mãe e seu pai pedem para você fazer alguma coisa, você faz porque você acredita neles. Então, assim deve ser com Deus. Tudo o que Deus nos pede, toda vez que nós recebermos o chamado do Senhor, devemos atender assim como Abraão. Devemos ter tamanha fé que Abraão teve, pois devemos ter a fé que Deus providenciará todas as coisas para as nossas vidas, nosso alimento, nossas roupas e o mais importante, a nossa morada lá na eternidade. Agora, com muita fé, vamos fazer as nossas atividades? Vem comigo! Então, turminha, essas são as nossas atividades da semana. A atividade Kids conta com um labirinto para vocês ajudarem a família de Abraão chegar na sua tenda. Aqui as estrelas que representam a promessa de Abraão. Aqui para colorir e aqui para vocês colocarem Isaque no seu lugarzinho. A atividade dos juniores conta com: vocês vão organizar as letrinhas e formar as palavras que irá responder às perguntas. Aqui vocês vão enumerar a ordem dos acontecimentos, um caça-palavras e contar o que vocês acharam mais interessante dessa aula. E agora vamos conhecer qual a atividade de montar dessa semana. Nós vamos montar a tenda de Abraão. Lembra que eu falei que eles ficavam morando em tendas? Nós vamos montar a tenda para lembrar dessa história. Vamos começar pintando. Pronto, depois de colorido, irá ficar assim. E agora chegou a hora de recortarmos. Nós vamos recortar toda essa parte e aqui, onde está pontilhado, nós vamos apenas dobrar, não precisa recortar. Pronto, e assim já está tudo cortado e agora nós vamos montar. Nós vamos começar dobrando toda essa parte que está pontilhada. Vamos lá? Pronto. Depois de dobrado, chegou a hora de colar e terminar de montar a nossa tenda. Você vai passar cola nessa parte aqui. Deixar secando essa parte e vamos colar a outra parte. Da mesma forma. Pronto. Agora chegou a hora de unir as duas partes. Nós vamos começar por essa lateral aqui. Depois essa aqui. Pronto. E agora, nós vamos unir essa parte da tenda. Já estamos quase terminando. Agora, essa parte. E essa aqui, que eu já vou colocar cola.
Pronto, pessoal, e assim fica a nossa tenda, nos lembrando da história de Abraão. Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades dessa semana, turminha. Para quem quiser fazer em casa, vocês já sabem, está aqui embaixo no box de informações para baixar as atividades. Então, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no nosso canal e nos aguarda que semana que vem nós temos mais um encontro marcado aqui no Mission Kids. Tchau, tchau, pessoal!